Eu me chamo Breno. Estou fazendo uma cicloviagem que começou há 7 meses atrás. Já percorri 11 mil quilômetros por 5 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia. Meu objetivo é ir até o Peru, Equador, Colômbia, Brasil de novo, e aí eu volto para casa. O projeto se chama Ciclosul e se diferencia de uma cicloviagem convencional porque eu vou participar de competições de mountain bike em alguns países. Eu comecei a viagem em Belo Horizonte, 14 de setembro. Minha primeira parada foi em Mariana para o Aerobiker, uma das principais competições do Brasil. É uma corrida de 2 dias que disputam mais de 1.500 atletas. Eu participei nos últimos 9 anos, mas a corrida já está na 25ª edição. Dali eu segui até o sul de Minas, na casa do José Wilson. Ele é o organizador do circuito da Mantiqueira e, sem dúvida, o maior atleta de mountain bike que eu já tive a oportunidade de disputar um dia. Ele me contou com detalhes da sua história de vida e isso foi um combustível enorme para acreditar que a minha viagem poderia sim dar certo e ser sim uma experiência autêntica, como ele mesmo me disse. Eu ainda vou editar essa entrevista e fazer um vídeo só contando como foi a conversa com esse mestre do mountain bike. Assim eu desci para o Rio de Janeiro, despedi de toda a minha família no casamento da minha prima Thaís. Minha família levou meu terno e eu fiz meus últimos dias de descanso, e aí desci todo o litoral do Brasil. Passei pelas praias do norte de São Paulo, encontrei por acaso Argos. Ele já deu uma volta ao mundo de bike em meados de 2006 e foi a grande inspiração para eu projetar o Ciclosul. Em breve quero fazer um capítulo também para relatar esse encontro. Depois eu percorri todo o litoral do sul do Brasil até entrar no Uruguai. A primeira fronteira internacional me pareceu uma coisa muito louca, principalmente porque o Chuí é uma terra de ninguém. É uma cidade que metade dela pertence ao Brasil e outra metade ao Uruguai. Metade tem um horário, metade tem outro, metade é permitido plantar maconha, na outra não. Todo mundo fala as 2 línguas, aceita 3 moedas, se adapta aos 2 horários e leis. Eu cruzei todo o Uruguai e entrei na Argentina por Buenos Aires. Aí eu desci pelo litoral até chegar na Patagônia. Esse caminho na Argentina teve mais de 2.000 quilômetros e eu fiz ele com muita pressa, porque ia disputar o desafio Paso del Córdoba, em San Martín de los Andes. A data estava apertada e eu tive que correr muito nesse trecho. Ali, eu aprendi que o maior inimigo da minha viagem não seriam longas distâncias ou subidas bizarras, mas sim o vento que faz nesses lugares. Físico e psicologicamente, eu nunca tive um desafio tão grande em cima da bike quanto cruzar os 2.000 quilômetros de pampa argentina com vento sempre contra. Quando eu entrei na Patagônia, minha viagem mudou completamente. Eu vi uma paisagem que eu não acreditava ser verdade. Um monte de bosques, lagos, água de degelo de montanhas, vulcão com neve no topo. E depois de 2.000 quilômetros com vento contra me matando, ali não existia mais esse problema. Eu pedalei igual um rei na Patagônia. Para coroar esse trecho, eu competi o Transandes Challenge, bem no coração da Patagônia. É uma ultramaratona de 450 quilômetros que passa pelos vulcões e bosques desse canto especial que tem aqui na América do Sul. Como se eu já não tivesse louco com a natureza do lugar, a corrida passou por uma reserva protegida que se chama Huilo Huilo. O lugar é fora de série. O tanto que eu fiquei encantado com o visual foi o tanto que eu fiquei assustado com o nível técnico da corrida. Muita subida íngreme que não acabava nunca e descidas técnicas que faziam parte do Transandes Enduro, que foi outra competição que eu acabei fazendo de penetra. O Enduro é uma modalidade bem distinta do que eu estou acostumado. Resumidamente, são distâncias curtas e muito mais técnicas. Até a bicicleta é diferente. Eu já estava ali ver se eu ia perder a oportunidade de correr o Enduro. Como eu só viajo com uma bike, eu fiz o Enduro de rígida mesmo. Depois de Santiago, eu tomei a decisão de deixar a viagem muito mais difícil e cruzei de novo a Cordilheira dos Andes para a Argentina pelo Passo Libertadores. É uma subida de 70 quilômetros que chega a 4.000 metros de ascensão. Aí pela Argentina eu subi uns 400 quilômetros até a próxima fronteira com o Chile, que é o Passo Águas Negras. Esse é um caminho ainda mais alto para cruzar a Cordilheira dos Andes, muito menos turístico e menos comercial. É a fronteira internacional mais alta do mundo. Pouca gente passa ali, inclusive ele só fica aberto durante 3 meses do verão. No resto do ano é pura neve e impossível de transitar. É uma subida de 100 km que chega a mais de 4.700 metros. Acho que o trauma desse dia já passou. Logo eu vou fazer um vídeo só para contar como foi o perrengue que eu passei no topo dessa montanha e quase acabei com toda a viagem por causa disso. Quase morri congelado, na verdade. De volta para o Chile, eu subi até o deserto de Atacama, onde eu fiz os pedais mais desérticos e solitários até hoje. Cruzei a Cordilheira de Domeyko, que nessa altura é tão grande quanto a Cordilheira dos Andes. O clima ali era muito seco.
Fazia muito calor de dia e frio de noite. Eu não podia estar despreparado hora nenhuma. O sol deixou minhas marcas de roupa de ciclista ainda mais bizarras. Nesse caminho a água custa caro, você só encontra em cidades. É muito seco, faz muito calor. Se não economizar, a água acaba mesmo. Eu tinha que levar uma autonomia de água para um pedal de até 12 horas, e isso me matava nas subidas. Carregar 8 quilos de água, mais os 40 quilos de bagagem, deixa a subida da cordilheira ainda mais dura. Lá em São Pedro do Atacama, já com 6 meses fora de casa, minha família veio me visitar. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos. Essas visitas são um passeio turístico com a turma e são também umas férias sem tamanho para quem está pedalando uma média de 100 km por dia há meses. Também matam a saudade de outro mundo. Engraçado o destino, porque assim que eu me despedi deles, eu cruzei para Bolívia. E depois de 3 dias andando em lugares muito diferentes, eu cheguei no Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. A sensação de solidão e isolamento que eu tive naquele grande espelho da terra foi um consolo para a saudade que eu estava sentindo. Ali, naquele lugar, eu vi como pode ser intensa a experiência de estar tão sozinho. Chegar ali dentro, apesar de todas as contra-recomendações, me fez sentir que eu tinha conquistado uma montanha, mesmo sendo o maior altiplano que eu já vi. Quando eu estava com a minha família, eu só pensava na nossa casa, nossa rotina, minhas outras bikes, meus discos de vinil, meu baixo. Isso tudo é foda. Igual algumas pessoas têm vontade de largar tudo e sair para viajar, às vezes eu tenho vontade de largar a viagem e voltar para tudo que eu tinha antes. Mas sempre insisto que o que eu fiz quando saí para a viagem não foi largar tudo. Não tem nada de ano sabático nem mochilão turístico por aqui. Tem muito pedal, muito sofrimento, muita sobrevivência e aprendizado. E o porquê disso tudo eu ainda não sei. Logo eu volto e quero compartilhar com todo mundo que estou vivendo aqui e as respostas que descobri. Quanto mais eu divido com as pessoas a experiência do Ciclosul, mais eu consigo processar e transformar em aprendizado esse turbilhão de coisas que tem por aqui. Sem pressa de descobrir o porquê de tudo, agora a minha preocupação é arrumar a bike para os 100 km de amanhã.